para começar a live. Ops. Tivemos um grande problema aqui logo de cara, hein? Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Vídeos. Lives. Volta. Vou ter que gerar outra. Deu ruim, querido. YouTube. Deu ruim, eu vou começar a fazer de novo a live, porque deu problema na live anterior. Então estou fazendo agora uma nova live. Quem está me assistindo aqui no Instagram já está vendo que eu estou correndo para fazer a live de novo. E vou mandar para vocês. Vamos começar a live. Vamos começar a live agora. Estamos ajeitando as coisas e na hora que deu um problema, saímos do ar agora há pouco, deu um problema e a gente teve que ajeitar a live nesse momento e nós vamos começar a live agora. Mas só vou ajeitar outra coisa aqui porque a live não está funcionando pela internet. Pelo YouTube ela não funciona. A live de hoje não está funcionando pelo YouTube, então nós vamos transmitir ela por aqui. Vai ficar meio offline, né? No YouTube não funcionou, ela não está deixando entrar, está dando erro. Então a nossa live de hoje nós vamos fazer por aqui, pelo Instagram e pelo celular. E depois eu levanto ela para o YouTube, tá? Então, nesse momento, a gente está fazendo pelo celular e pelo Instagram a live de hoje. A live de hoje, o nome dela, estamos em Aventura, 21 de maio de 2025. O título da live é Deus habita entre nós sem ser um de nós. Essa é a ideia da live de hoje. Então, Deus habita entre nós sem ser um de nós. O que tem esse contexto, né? Por que eu estou falando Deus habita entre nós? A ideia que nós estamos falando é a ideia de um ser. Deus como um ser que habita entre nós. O Deus é a divindade que nós temos. O ser habita entre nós sem ser um de nós. É muito interessante isso. Tem um conceito Tupã, muito bacana, o conceito Tupã, que ele fala o seguinte: o Tupã, ele está entre as árvores, não é nenhuma das árvores, ele está entre as árvores, sendo então um tipo de uma divindade, uma permanência, uma presença. Essa presença deixa as coisas fluir. Se fosse na cultura Yanomami, nós iríamos falar um pouquinho diferente. A gente ia falar que o Mama é a mata toda, é aquela coisa toda. Então é um conjunto de coisas. Esse Omama seria mais também um neuropeia, coisa viva, fluindo ali. E hoje nós vamos falar de ser. Ser, nessa ideia de Deus habita entre nós sem ser um de nós.
É importante isso. O ser como divindade, o ser como quem você, de onde você vem, de onde você aparece, esse é o ser, tá? O ser é uma divindade que respira silenciosamente entre os eus. Você tem um monte de eus. E hoje nós vamos ter tentar abordar esse monte de eus. Como que é isso, esse monte de eus, né? Para que um eu serve? E essa definição de hoje, nós vamos chegar para que um eu serve. Qual é a utilidade de um eu? E não é difícil entender isso. O eu, ele vem para um fazer. O eu, cada eu é um tipo de um avatar. Cada eu é um avatar metabólico para um fazer. Um sentimento existencial, uma formação cerebral. É um eu. É um eu, uma formação cerebral. O eu também eu posso falar que é o seguinte, o eu ele tem uma conexão com o corpo, com os sentimentos, ele tem com as partes emocionais. Então o eu é um P-U-T-P. Lembra que eu falei que o Tupê, falei para vocês que o Tupê são imagens cerebrais? E essas imagens cerebrais, o Tupê, seria como se fossem espíritos, como se fossem memórias semânticas, né? Relaciona uma coisa com outra, o cheiro, a essência. Tá, mas quando essas memórias, quando essas ideias, quando essas imagens têm uma ligação com as nossas emoções, ele chama de P-U-T-P. Quando essas imagens, quando esses espíritos têm uma ligação com a nossa parte emocional, é uma alma. O eu é uma alma. Você tem vários eus. E o ser habita entre nós. Nós quem? Nossos eus. Então eu estou falando realmente só de você, tá? Só de mim. Então esse ser é o ser que emana, o ser vivo, o ser essência, o ser presença, ele habita entre todos os nossos eus. Tá confuso? Tá confuso, Jadson? Por que você vai falar desse todos os nossos eus? E para que serve o eu? O eu serve para um fazer. Toda vez que você vai fazer, você recruta um eu. De maneira automática. Claro, pô. Nasceu, aprendeu, tá sabendo como é as coisas. Mas você recruta um eu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo talvez fácil de entender e o que esse eu faz e como a gente poderia usar esse eu. Vamos supor que você tem uma bicicleta, tá? E você saiba andar bastante bem de bicicleta e você tão bem que quando você vai num caminho, de repente, de matas, ou tem um pouco mais de barro, você coloca o pneu da bicicleta um pouco mais cheio, um pouco mais murcho. E se você vai no asfalto, deixa bem cheinho, bem durinho o pneu da bicicleta. Asfalto, sem muito buraco, sem nada, cheinho o pneu. E se vai num lugar que tem muito areião, tá? Um pouquinho mais murcho o pneu. Porque isso facilita o teu fluir naquele caminho. Então, encher pneu de bicicleta, tá bom. O eu, e cada um que você usa, ele coloca um pouco mais ou menos de ar no teu pulmão. O eu controla a tua respiração certa para o fazer certo. Nem sempre sabe. Tem eu que se perde. Principalmente quando está aprendendo, né? Algumas vezes eu fui na aula de Pilates e tinha uma hora que a professora fala assim, respira! Porque o eu, quando ele está tentando aprender, ele tranca a respiração, ele fica bem, a respiração fica bem curtinha e vai tentar fazer com que, né, o pré-frontal se alimente de oxigênio. E quando para isso, ele deixa a respiração curta, fica tenso, e aí com o gás carbônico a mais, abre as veinhas e as artérias do pré-frontal para ir mais oxigênio nessa parte pré-frontal, para você ter um pouquinho mais de compreensão das coisas. Cara, mas é uma aula de Pilates, você também precisa oxigenar todo o corpo, senão vai cair, vai ficar tonto, né? Então, você notou? O eu, ele dá uma calibragem na parte de pulmão. O eu, ele dá uma calibragem na tua postura corporal e a quantidade de ar que está no teu pulmão. Então, por exemplo, eu posso ter um eu que é assim, estufado, bem, olha, eu estufei a minha caixa torácica, tá? E a minha respiração, eu vou manter ela estufada, estou respirando, mas a minha respiração é um pouco mais abdominal.
Esse eu, de repente, é uma postura que eu tenho que ter nos meus negócios, ou dar um senso de autoafirmação. Então, esse eu, ele vai moldar, ele vai encher o pneu da bicicleta, ou encher o teu pulmão de uma certa pressão, de uma certa quantidade de ar, e vai manter o metabolismo teu para manter esse elemento, esse eu, esse sentimento existencial. Mas esse eu vem de onde? Vem do ser, o ser vivo, que é você, evidentemente. Então vamos lá. Deus habita entre nós, sem ser nenhum de nós. Deus, o ser, habita entre nossos eus, sem ser nenhum deles, mas habita entre eles. E aqui tem uma grande sacada, antes de eu aprofundar um pouquinho mais em outras áreas, tá? A grande sacada é a seguinte: quando você tem um eu que sabe, e você tem outro eu que também sabe, e às vezes são antagônicos, são saberes que não batem. Impressionante, mesmo dentro de você, tá? Mas, se você vai conversar com outra pessoa e ela tem um eu 15, o eu 20 dela, e você vai conversar com o teu eu 32, o teu eu 15, e você tem uma ideia 2, e o outro tem uma ideia 1. Nós temos, e os dois, nenhum está querendo mentir ou ultrapassar o outro. Ninguém está querendo fazer trapaça. Mas eu estou falando 2 e o outro está falando 1. Nós dois temos que negociar, temos que conversar, temos que entrar numa diplomacia para eu não impor esse 2 em você e nem você impor esse 1 em mim. A verdade para nós dois está no meio de nós dois. Pronto, volta lá. Deus habita entre nós sem ser nenhum de nós. Eu não estou certo com os dois e você não está certo com um. Mas no meio de nós tem algo certo. Porque é no meio de nós que o ser está. A razão está meio no meio das coisas, não é em um indivíduo. E a live de hoje está focada fortemente nisso. Você, toda vez que tem um eu, ele vai se expressar com muita segurança. Mas olha só, o eu não é o ser. O eu não é a verdade, não é o Deus. O eu é simplesmente uma expressão para um fazer. Vamos lá. Então, é um avatar metabólico. É um sentimento, o eu. E ele vem para um fazer. Tá? Não é para um lembrar. E agora entra uma coisa que eu vou falar para vocês um pouquinho, que eu passei. Eu perdi meu pai faz mais um ano, um pouquinho e tal, mas em alguns conceitos e algumas coisas, às vezes vem. Essa noite passada veio bastante vamos dizer, uma dor mais profunda da perda, né? E eu tentei entender como que é isso, onde está ocorrendo essa dor, o que é essa dor, e eu tive uma compreensão um pouquinho maior em cima desses eus. Na próxima live, de repente, eu explico um pouco melhor, mas hoje eu vou explicar ainda algo. Por exemplo, eu chego num ambiente, que é esse ambiente aqui, por exemplo, tá? E nesse ambiente tem essas imagens, tem essas coisas, e tem esses espaços, e de repente eu habitava aqui com outra pessoa. Um ser amado, meu, o pai, mãe, o esposa, o filho, tá? Nesse ambiente aqui. Então toda vez que eu chegava nesse ambiente, existe uma coisa que é o apus, que eu falei para você, que é a propriocepção estendida. A mente tua, que a gente tem o conceito damasiano, é a propriocepção, tua posição do corpo no espaço e tuas tensões musculares, e a interocepção, o teu sentir profundo, que vem também junto com os teus sentimentos. E a propriocepção expandida envolve esse ambiente e os seres vivos que habitam nesse ambiente. Então eu tenho um eu que ele sobrevive para esse ambiente. Eu vou chamar desse eu de 22. O eu 22 está nesse ambiente e está relacionando com algumas pessoas vivas nesse ambiente. Então esse eu tem uma essência de ser fazendo, apoiando esse outro ser vivo na minha frente, do meu lado, e esse ambiente onde esse eu se percebe. Ok? O ser vivo que estava comigo, que vivia comigo 20, 30, 40, 60 anos,
faleceu. E o ambiente continua. E quando eu chego no ambiente, um eu vem. E um eu vem forte. E ele vem para fazer coisas que agradam ou que tem uma reciprocidade de fazer e receber o retorno do que faz de um ser vivo que não existe mais. Calma, esse eu do fazer não está fazendo mais para esse ser vivo, porque o ser vivo não existe mais. Então ele pode ser um eu que ele vai fazer dor em você, que é a dor do luto. Nós estamos falando do luto. Então você chega no ambiente, nas coisas, nas imagens que lembra a pessoa falecida, e você tem um eu que vem para um fazer e ser, sabe, um fazer e receber o retorno. Sim, mas não tem um retorno. O ser vivo não está mais aqui. Só está um ambiente que tem lembrança desse ser vivo. Isso é eu. Isso é eu. E isso é dor do luto. É onde você tem um eu para um fazer que não precisa ser feito. É um eu vazio nesse momento. Então nós temos que ressignificar esse eu. Se eu estou no mesmo ambiente que esse ser amável que estava comigo, ou que há muito tempo que eu tinha um certo apego e o ser não está mais, eu tenho que fazer com que esse eu que aparece em mim, que fazia as coisas, tem que virar lembrança agora. Essa alma que era um eu, esse sentimento que era um eu de fazer e receber o retorno do que faz, tem que virar simplesmente uma lembrança, um espírito, uma essência. Voltar a ser simplesmente o tupê, voltar a ser uma memória semântica, não um episódio, voltar a ser um espírito, e não mais uma alma de fazer, e sim um espírito de lembrar, e não tem mais o que fazer, porque o ser amado já não está mais aqui. Sim, mas a gente chega no ambiente e o eu do fazer aparece para aquilo, e aí vem a dor. Tá? No meu caso, eu sinto a dor mais ou menos aqui, assim, a dor que dá uma sensação de um certo choro em cima desse eu, que às vezes quer fazer pela presença do pai, que não tem mais a presença do pai. Então ele é um eu que vem para fazer, mas calma, esse eu já não tem mais função, então eu tenho que quebrar ele e deixar ser essência, deixar ser uma lembrança, sem tocar muito nas emoções, mas tocando, você entende? Só que não tem o fazer. Então é tocar nas emoções, lembrando as coisas boas que aconteceram com esse ser amado que agora não existe mais. E aí vai tentando passar esse luto, mas não vai dar aquele eu vazio que vem para um fazer. Por quê? O eu vem dessa interação com o ambiente onde você está, que é a propriocepção expandida, tá? Vamos lá. Na próxima live talvez eu explique um pouco mais sobre isso, que tem suas complexidades, tá? O ser é uma divindade, ela respira em silêncio entre os teus eus. Claro, porque toda vez que você se percebe ser um eu, para um fazer. E o ser é o ser vivo. Aqui, ó. Às vezes você dorme, às vezes acorda. O corpo é o ser, tá? Então, esse ser, essa divindade que você é, tá? Que você é. E você percebe essa divindade entre um eu e outro. Essa divindade é uma divindade cuidadora, não é controladora, porque é um ser. Escuta profundamente o corpo e o ambiente. É o ser. Escuta o corpo e o ambiente. É o ser. E aí permite que o eu emane nesse corpo e nesse ambiente. Cuida sem exigir. Age sem nomear as coisas. Circula em tudo sem se fixar em nada. É o ser. Esse é o ser. Tá? Esse é o ser. Esse é o Deus que habita entre nós sem ser nenhum de nós. Esse Deus no sentido, não um Deus fora de você, no sentido de o Deus que possibilita que o teu corpo tenha a percepção, que o teu corpo processa emanar a consciência de um eu que faz. Ou de espíritos ou ideias que não faz, mas que são pensamentos, né, que ajudam a fazer. Tá bom. E aí o que acontece? Que é importante. Deus habita entre nós e nunca vai ser um de nossos eus.
Quando um dos seus eus, ou um dos seus processos metabólicos de fazer algo, ou um dos seus sentimentos existenciais que faz algo, de manhã cedo, 8 horas da manhã, 7 horas, correr, andar de bicicleta, fazer um trabalho, sei lá, qualquer algo que você faz, você entende? Que você faz com consciência, as tuas consciências, as diferentes consciências que você tem durante o dia ou até no sonho, tá? Essas consciências são um eu, que eu chamo de eu, tá? Esse metabolismo todinho. Quando esse eu se acha ser o ser, quando esse eu se coloca no lugar de ser, ele se acha ser Deus. E aí é um problema. Aí é um problema muito sério. Porque veja só, vamos voltar no eu como sendo um ajuste neurobiológico e postural. Sempre esse eu, você vem, é para cumprir um papel. Ele altera a sua respiração, ele modula o tono muscular e visceral, tá? Ele direciona a atenção seletiva, é o teu eu fazendo, tá? Ele acessa as memórias e crenças que faz sentido para ele se fazer. Então o eu, ele seleciona a memória, crença, controla a tua respiração, controla a tua atenção, controla a tua musculatura, controla a tua, né, essa propriocepção nesse espaço expandido que você percebe se ser. Mas quando esse eu, ele tenta se colocar na posição do ser Deus, esse eu se acha Deus e o corpo e a sociedade onde esse eu está adoece. O corpo desse eu e a sociedade que está em volta dele. Por quê? Por quê? Esse eu, ele vai naturalmente impedir a alternância natural dos estados de consciência. Ele vai fixar numa consciência e não vai deixar outras possibilidades de consciência aparecer em você, no teu corpo. Porque um eu vem e domina e não deixa alternância de consciência, de estado natural de consciência, tá? Ele cristaliza as tensões posturais e viscerais em função de algo permanente. Ter que ser o mesmo sempre. É um voltar a ser o que era ontem. É a tensão sobre a mesma tensão. Então é um eu que trava a possibilidade de ser diferente, das possibilidades de ver um mundo novo que nasce a cada dia. Não, você sempre vai ver o velho mundo e o velho mundo, porque você está nesse ser travado, né, em cima de um eu que raptou o ser. O ser é livre, ele não é um eu. E o ser habita entre um eu e o outro. Sabe na hora que você está correndo de bicicleta, você para e vai tomar banho. Olha, parou, trocou de eu. Aí aparece o ser, aí aparece a essência, aí aparece um sinal, a vitalidade do ser humano. Tá bom. Se eu travei num eu gero doenças físicas, emocionais e espirituais. Eu governo como se fosse o único modo de ver o mundo. Eu tenho a verdade, tá? Eu sou um cara meio autoritário, patriarcal, colonizador, utilitarista, você entende? Porque minha maneira de ver é o que é certo. Eu travei no ser, você entende? Eu sequestrei o ser. Tem uma simbologia religiosa, né? Eu vim do mundo cristão, agora eu sou laico, mas também tenho os conhecimentos cristãos e gosto do cristianismo. E lá eles falam o seguinte, que algumas vezes no paraíso grande, no começo do universo e tal, e parte de alguns eus ou anjos, alguns deles se tentaram ser Deus. E é isso que nós estamos falando, um eu que tenta ser o ser. Dentro de você também tem um monte de eu que quer ser o ser, quer ser dono da sua vida. Não deixa, não deixa. Você tem que controlar os teus eus e cada um deles argumente com o outro e argumente com os outros de outras pessoas, mas não se posicionando na verdade e nem querendo impor essa verdade no outro, mas também não está abrindo mão da sua percepção da verdade. Você vai conversar e discutir, conversar, dialogar com o outro e vai saber que o certo está entre esse e esse, desde que os dois não esteja num mundo de desinformação, que a turma
está nesses processos agora contra o golpe, coisa parecida, nesse mundo que eles chamam que a turma do esgoto, a rataiada, a desinformação, só para, né, só desinformação. Quem está com as desinformações, não adianta você comparar o eu dele com o teu eu, porque daí a pessoa está no mundo de desinformação, não adianta nada. Então vamos supor que os dois estão com prova, com fato, com fotos e fatos, né? Fotos e fatos, e agora versões sobre fotos e fatos, e eu tenho uma ideia, e você tem outra ideia, e de repente o certo está na ideia aí do meio, entende? Não é nem a minha e nem a tua, mas as duas ideias com base em fatos e fotos e vídeos gravados e áudio e a realidade concreta. Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje, que Deus habita entre nós sem ser nenhum de nós. O eu, 2 eu, 3 eu, 4 eu que você tem. Quando você troca de um eu para o outro, um fazer para o outro fazer, aí está o ser, a presença pura que permeia tudo isso. Mas o ser não vai se fixar em nenhum eu. Naturalmente o ser vai respeitar. Mas um eu que acha que é sabido pode simular ser Deus. E aí, eu sou o Messias, eu sou a verdade, eu vou libertar esse povo. Aí é satânico. Aí é satânico. Porque a partir do momento em que você simula ser Deus, você perdeu a razão de ser. Porque a verdade está entre nós, não está em nenhum de nós. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa quarta-feira. Até a próxima quarta-feira.